qual que é... O homem, você colocou muito bem que o homem ele tem o papel de prover e as mulheres de conservar o seu valor, né? Sim, Como você exato. colocou. Qual que é o meu papel enquanto Klinefelter? Eu tenho os dois. Ao mesmo tempo que eu tenho os cromossomos masculinos, eu também tenho Y, Mas no seu um X caso, feminino a mais, mas né? no seu caso dá pra ver que o predominante é o masculino, né? Antes de mais nada é Você XY, acha? certo? Não, 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 porque tipo assim, é uma coisa até que lógica isso. Porque agora que você falou sobre isso, que eu parei pra prestar atenção, eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso. Eu, para mim, você era um cara assim, normal, só que com as suas particularidades. Uma postura um pouco diferente. Cada um é de um jeito, né? Eu na escola Sim. tinha. Eu sei porque, tipo, na escola eu estudei com tanta gente diferente. Que eu, pra mim, hoje eu nem presto mais atenção nisso. Cada um tem um jeito de falar, um jeito de gesticular. Do que eu vejo agora que você falou sobre isso, faz sentido porque eu percebo que você tem uma certa delicadeza pra falar, por exemplo. Percebendo que agora conversando com você aqui, eu tô falando, né? Não você enquanto você tá no personagem do Felca. Aham. Mas percebo que você tem uma certa delicadeza pra conversar, sabe? Talvez isso tenha a ver com essa condição sua. E eu Mas tenho do geral, seios. quando eu bato o olho assim, olho pra você, eu vejo você como um cara normal. Um cara que tem cabelo grande normal, que tem uma postura, você tem um comportamento um pouco diferente, dá pra ver que você é um cara mais introspectivo. Aparenta ser, não tô falando que seja, porque eu E também é a são primeira vez que eu tô características conversando pessoalmente com femininas. você. Hã? São características femininas, né? Não, não necessário. Não, ser introspectivo, ser antissocial não é característica feminina. Isso depende da personalidade de cada um. E eu tenho Você não tem, seios. por exemplo. Hã? Não, pode continuar. Não, não. Sei. O que mané seio? Eu Você te tenho sacou o seios. shape lá no Cariano, você tava. Não, mas eu tenho seios. É? Aham. Você tem um pouco? Sim. Você tem a. Inclusive, eu vou ter que. O doutor do Cariano, ele me marcou uma cirurgia de Tá. remoção mamária. Que arranca fora aí, acabou, velho. Tem isso aí É. não. Faz uma reposição hormonal que acabou o problema. E daí. Mas não é, pô, tem cara, por exemplo, que ele é tão assim já afeminado, geneticamente falando, que ele tem até um rosto mais afeminado, né? Sim, eu Que não. eles falam que é o andrógeno. Você não tem isso aí, não. O. Eu não A vejo tanto assim, síndrome. não, pra falar que você é andrógeno. Eu não falaria que você é andrógeno. Não. A síndrome de Klinefelter, ela tem o testículos Sei. reduzidos, São- seios, Você sabe por que que essas coisas acontecem, né? Biblicamente falando, né? Por que que nós somos diferentes assim, temos particularidades genéticas falando, né? Porque o ser humano, desde que ele cometeu o pecado primordial, a partir dali o nosso DNA foi corrompido. É por isso que nós temos diferenças assim. Às vezes os nossos cromossomos eles vêm de uma forma um tanto quanto bagunçada. As pessoas, isso reflete na biologia um pouco da pessoa, no comportamento dela. Não é, cara, o segredo de tudo isso é voltar pra Deus. Você, Felca, você é um cara, você é um homem em primeiro lugar, você tem que ter o seu papel. Você me perguntou, tô respondendo a sua pergunta agora. Você tem que cumprir com o seu papel de homem, independentemente das adversidades genéticas que você tenha. Porque isso daí é corrigível. Você falou, tenho 300 de texto, mas você faz uma reposição hormonal, acabou o problema. Entendeu? Se você fizer uma reposição hormonal, você vai se sentir diferente. Vai e sentir o mais força, testículo. libido. O testículo provavelmente também vai melhorar. Tudo isso daí hoje em dia eu acredito que tem uma solução. Então, assim, entendendo de forma prática, né? As alterações de genoma ali, de DNA que Sim. ocorreu comigo é fruto do pecado. Isso, sim, sem dúvida. É tudo que a gente tem, assim, de novo, desordem. Tudo aquilo que vem de uma desordem, né, dentro de nós, assim, coisas que a gente não sabe nem explicar de onde vem, desde pensamentos impuros que a gente não sabe explicar de onde vem também, comportamentos impuros, né, coisas relacionadas à nossa biologia, que são coisas que não são consideradas, assim, normais. Tudo isso vem porque o ser humano caiu há muito tempo, e aí o nosso DNA, ele foi mudando conforme o tempo foi passando. Isso eu estou te falando na Bíblia, isso é descrito na Bíblia. Nosso tempo de vida foi sendo cada vez mais encurtado, entendeu? O ser humano no começo lá da Bíblia, no começo, quando o mundo foi criado, o ser humano ele foi feito, para você ter ideia, para viver basicamente para sempre. Então, quando Eva foi lá e comeu do fruto, Adão comeu do fruto, foram expulsos do Éden, a vida deles foi diminuída, então eles viraram almas mortais, né? E daí, conforme o tempo foi passando, o ser humano foi pecando mais e mais, o tempo de vida foi sendo reduzido. Aí o ser humano, infelizmente, por coisas, tendências satânicas, estímulos satânicos, foi tendo relações sexuais com animais, que entra no bestialismo. Tudo isso foi servindo para ir alterando, deturpando o ser humano no todo, entende? Então essas diferenças entre nós sempre vai ter, e o melhor jeito da gente lidar com isso, acredito eu, é da mesma forma que eu faço comigo. Eu tenho minhas particularidades.
Eu tenho uma biologia X, você tem outra. Sim. Assim, nós dois somos homens, mas estou falando, nós temos, se você for pegar no DNA nosso, tá escrito lá, terá uma diferença ou outra. Isso é normal que aconteça, né? E isso reflete no nosso físico, no nosso jeito de falar, de raciocinar. Isso é normal. Qual que é a resposta para tudo isso? Independentemente da condição que você tenha, genética, biogenética, se você tem uma característica física que você nasceu, você não sabe por quê, não importa. É voltar a sua vida para Deus. Porque hoje em dia tem solução, uma solução prática para essas coisas, certo? Não tem erro quanto a isso. Inclusive, você falou aí que você tem 300 de texto, no seu caso, você ainda é justificável por conta dessa alteração cromossomial que você tem. Mas muitos moleques vão lá na minha live, molecada de 15, 16 anos, que não tem problema nenhum, que tá com a texto baixa. Por quê? É alimentação péssima, muito consumo também de pornografia acaba influenciando nisso, deixa o cara desleixado. Porque o que estimula a testosterona do cara? O que fazia os caras das antigas ter texto bem mais alta, muito mais alta do que hoje em dia? Os caras acordavam cedo. O homem foi feito para acordar cedo e dormir cedo. Ele levanta na hora que o sol tá nascendo, começa a trabalhar, eles carpiam, ia lá quebrar pedra, cavar buraco, levantar construções e tudo, e iam dormir quando o sol ia embora, entendeu? Isso daí era uma prática natural do homem que fazia a testosterona dele ser estimulada, a libido dele era voltada para isso, entende? Atividades mesmo assim, né? De produtividade. Hoje é diferente, né? A gente vê que a gente vive num contexto que deixa a gente muito confortável. É o inverso, né? A gente se alimenta de forma muito fácil. A gente tem tudo pronto, assim, ao nosso alcance. Muitas vezes a molecada, eles não precisam trabalhar desde cedo, não precisam nem treinar, nem academia eles buscam para estimular, né, o físico deles, que é uma coisa que ajuda a aumentar a testosterona também. Então hoje, por viver num modo fácil, e a facilidade te leva para desgraça, infelizmente, né? Tudo aquilo que é muito fácil e disponível acaba te corrompendo, acaba criando isso daí. Então tem molecada de 15, 16 anos que tá com texto baixa. Aí eu falo, vai no médico, fala pra sua mãe, te leva no médico, faz lá talvez seja o caso de fazer uma reposição, ou às vezes nem precisa fazer reposição. É só uma questão do cara ajustar a vida dele. Tá comendo muita porcaria, é só reverter o processo. Começar a viver feito gente mesmo, sabe? Se alimentar bem, tomar bastante água, buscar exercitar a mente dele para atividades produtivas, sabe? Leituras boas, né? Exercer um trabalho, focar em algo que realmente agrega para a vida dele e treinar. Treinar é o mais importante, por isso que eu treino todo dia. Se eu não treinar, meu dia não funciona. Eu preciso treinar musculação, sabe? Exercitar meu corpo, porque isso faz bem para minha mente e pro meu espírito, entende? Isso me ajuda a justamente me manter focado nas coisas que eu preciso fazer, entendeu? Maravilha. Você treina todo dia hoje? Todo dia. Eu já contei a história de um carnaval, que eu era molecão também, duas meninas de Santos, que apareceram lá. Um negócio satânico. Voltei a pé na estrada de terra em busca de redenção, que eu tava me sentindo enojado também pelo pecado, né? A lua tava no céu, eu ajoelhei, sortei um grito lá, né? De redenção. Os caras dão risada. Depois de um carnaval, você... voltei caminhando 12 quilômetros, 3 horas da manhã numa estrada de terra em busca da redenção lá, e olhei pro mato assim, ó. Uma lua gigante, eu falei, é agora. Ajoelhei lá, sortei um grito, agora. Mesmo, em busca entendeu? Da redenção dos pecados. É uma desgraça, cara. Sair de casa é uma desgraça. Você encontra gente aí, ó. Por a gente ter esse estímulo, né, natural da gente querer pecar, se a gente fica saindo muito de casa e indo para ambiente assim esfacelado, a gente acaba pecando, pô, né? O lobisomem, quase virou lobisomem, é uma desgraça, Acontece, né? Acontece, mas é que nem eu falei, graças a Deus, foram poucas vezes, pouquíssimas vezes que eu cometi erros. As oportunidades não faltaram, né? Não, oportunidade tem. Pra coisa ruim sempre tem oportunidade. Claro. Não é fácil de usar droga, não é fácil de anabolizante, é fácil de você ter sexo fácil. Anabolizante. Tudo isso aí. Você não usa anabolizante? Eu já usei, entrei também foi o pecado, outro pecado que eu cometi. Esse foi o pior de todos. É mesmo? Esse foi o pior de todos. Mais do que brocar as 3 advogadas? Sim, que não chegou, né, a ter isso aí, mas nesse sentido, sim. Mais do que o carnaval, mais do que o uso de anabolizante foi a pior coisa que você fez na sua vida. Porque aí você tá injetando. Primeiro que você tá, olha só, você tá mutilando, está se machucando, causando um dano físico em você, para injetar uma substância que não é natural, que não foi feita para você recebê-la, certo? Não do jeito que a gente faz, né? Buscando hipertrofia. Porque tem tratamentos através de esteroides, que são saudáveis, inclusive. Tem pessoas que precisam fazer tratamento com esteroide desde sempre. Isso, do ponto de vista medicinal, é ótimo, né? Tem estudo sobre isso. Mas eu falo do uso desse... não existe à toa. Exato. Ele existe por uma função médica. Exato. O problema, de novo, é a distorção. É querer usar para músculo, para ter performance, entendeu? Pra gente querer ficar grande e trincado. Né? Então, de novo, a gente acaba invertendo a motivação do negócio. E aí você se machuca, você mutila seu corpo para injetar uma substância que não foi feita para ser consumida naquela quantidade que as pessoas, né, geralmente consomem. E aquilo muda o seu psicológico.
sua mente passa a operar de um modo diferente. Você vira outra pessoa. Porque você está mexendo muito com a sua libido. E o homem, o libido é o cerne de tudo. É o homem que tem controle sobre a sua própria libido, que ele não tem nada deturpando a sua libido, fazendo com que ela funcione de forma errada. Esse cara consegue ter um autocontrole absurdo. E aí ele consegue tomar as melhores decisões e ter uma vida melhor. O esteroide, quando ele é consumido de forma exacerbada, ele muda isso também. Então ele vai fazer sua libido operar de uma forma diferente, que por sua vez, como seus hormônios vão operar no modo totalmente turbinado, você vai estar com muito mais força, mais exposição, uma recuperação muscular maior. E isso vai mexer com o seu cérebro, que vai te fazer se sentir uma espécie de super-homem, entende? E aí você acaba entrando numa espécie de limbo, onde você quer viver para satisfazer o seu ego, a sua vaidade. Eu, na minha mente, eu tinha que pesar 110 quilos e ficar trincado, porque eu tinha que subir num palco e disputar e ser o melhor, para pegar um troféu de plástico. Eu já cheguei a pensar isso, eu achava que eu ia competir. Quando eu comecei a ficar conhecido na internet, que teve aquela explosão, eu pensava que dali eu ia criar um projeto para isso, para competir. Né? E eu dependia dos esteroides para isso. Eu falei, agora é hora de eu fazer um acompanhamento sério, com esteroide, com um profissional bom, né? Para voltar minha vida para isso, para ser um atleta pró disso daí. Quando eu comecei a consumir os esteroides, eu fui percebendo à medida que o tempo passava, e aí a minha mulher tem papel fundamental nisso daí, porque foi ela que me despertou para eu perceber que eu estava totalmente diferente. Porque chegou num ponto que eu era outra pessoa, sabe? Eu tinha picos de humor, oscilação de hormônio. Então, no momento eu tava dando risada, eu tava feliz, 5 minutos depois eu queria bater em alguém, brigar com alguém. Queria ficar sozinho, isolado num canto, sabe? Um transtorno bipolar, vamos dizer assim, oscilações, né? E aí eu fui percebendo que eu tava vivendo pra minha vaidade só. Pra uma coisa que não ia me levar a nada. Entende? E tava virando outra pessoa, uma pessoa ruim por conta disso. Então, isso refletia nas minhas atitudes com a minha mulher, né? Ela percebia só de olhar na minha cara que eu era outra pessoa, sabe? Parecia que tinha uma aura negativa em volta de mim. Eu sentia que eu tinha um encosto demoníaco nas minhas costas, que sempre ficava me alfinetando assim no ouvido pra eu brigar, sabe? Arrumar motivo pra briga, pra ficar estressado, de mau humor, entendeu? Isso refletiu até nas minhas lives, inclusive, né? Lá nas minhas lives, 90% do tempo eu tô no personagem Super Xandão. E aí eu ficava estressado e ao mesmo tempo tentava puxar isso pro personagem pra fazer graça pra molecada também. Quebrava tudo lá, xingava meio mundo, sabe? É uma coisa que não dá pra explicar assim, pra descrever em palavras exatamente, mas é uma motivação que tem uma motivação ruim, uma coisa ruim que você sente, que você tem vontade de xingar, de brigar, sabe? De causar o mal pro próximo assim. Porque você tá mal, em primeiro lugar. E isso daí começou mais forte, especificamente quando eu tomei a trembolona, né? Que a trembolona dos esteroides, ela é um ou se não o pior. Nesse sentido aí, ela altera muito a sua mentalidade. A trembolona? Ela afeta muito o seu cérebro, muito mesmo. Tem até um termo que é a tremborrage, né? Isso, exatamente. Vem disso daí. Vem desse comportamento. Então você fica transtornado. Realmente você fica transtornado. Então e aí você minha mulher não chegou recomenda? Pra mim. Não, já falei pra molecada que eu sou o maior exemplo, né? Pra eles eu falo, eu passei por esse processo, eu entendo o que vocês pensam, a não ser que o cara, ele tenha decidido por uma questão de vocação no coração dele, que ele tem que ser um atleta de fisiculturismo. Só que aí o que eu falo? Eu falo o seguinte, a romantização do fisiculturismo é uma farsa. Você tem que entender onde você está pisando. Esporte de alto rendimento, de alta performance não é brincadeira. Você vai tomar hormônio, você vai ter acompanhamento médico? Tá, saiba que o médico, a função dele vai ser amenizar o máximo possível os colaterais. Nada garante o que pode acontecer com você no futuro, certo? Cada pessoa tem um colateral diferente. Então você tem que entender que você estará abrindo mão de uma parte da sua saúde para competir. E aí se isso vale a pena ou não, quem determina é você. Para mim não. Para mim não. Para mim nada disso vale a pena. Eu cheguei nessa conclusão, por isso que o alerta que eu falo pra galera hoje é esse. Não se envolvam com isso. Porque vicia muito, o esteroide te vicia demais. É um negócio absurdo, porque você sente o super-homem. É o que eu tô falando, sua testosterona fica muito alta, sua libido começa a operar no modo turbo. Nossa. E aí até os impulsos sexuais ficam maiores. A vontade do cara de... Se ele já tem problema com pornografia, ele vai ficar muito mais viciado. Se ele tem problema com sexo desenfreado, ele vai ficar muito mais viciado nisso. Pupunha, no geral, vai ficar muito mais viciado. Caramba, Porque os hormônios, tudo vem... O nosso corpo, o cerne de tudo são os hormônios, certo? Então, se eu tenho já, em termos de condições naturais, eu tenho já problemas de vícios... Se eu bagunço os meus hormônios, se eu extrapolo muito isso, se eu forço demais ainda os meus hormônios, né, injetando anabolizante, é natural que esses vícios operem também uma amplitude maior. É uma coisa lógica de se pensar, entende? Então você fica mais viciado ainda, isso te traz mais problemas ainda, né? Caramba. Eu tô falando aqui, só eu tô falando, mas cara, eu não
Desculpa. Eu acho que Não, imagina, tá aí pra isso eu mesmo. só tô falando, tá aí pra mas porque falar, você... Não, pode falar à vontade, não preocupa Se é não. só falar, porque você Não, falou que é livre, eu tô falando não, pra você. Você preocupa fala, ó, não. você é pra parar, eu paro. Não, imagina, não preocupa não. Eu gosto que o convidado fala bastante, Não, é que daí porque- eu não faço nada, entendeu? Ah, Só tá. fica aqui à toa. Mas então você não recomenda. O que que você diria pra um molecão aí que tá fazendo academia? A galera da academia começou a falar já, pô, cara, tem uns anabolizantes aqui legal, que a gente fica bacana. O que que você recomenda pro cara que tá querendo começar a usar anabolizante? Um conselho que você daria? Toma cuidado, porque se um cara vem te oferecer anabolizante, é porque ele talvez queira que você também tenha a oportunidade de se lascar que nem ele. As pessoas é assim, quando elas começam a fazer algo que elas sabem que é errado, elas tentam atrair outras pessoas para fazerem igual, porque isso faz com que elas se sintam mais confortáveis. Olha, ele também tá errando que nem eu. Por isso que muitas pessoas também oferecem drogas pros seus amiguinhos, entendeu? Vamos todo mundo usar droga, todo mundo fazer parte da mesma coisa suja. Não. Fuja disso daí. Você tá na academia, o cara veio te oferecer essa porcaria porque, sei lá, ele quer que você fique forte que nem ele, seja lá qualquer desculpa que ele dê, pegue e sai fora, não faça isso, não vale a pena. E eu sei que pra nós isso é um problema, porque quando eu tava na academia e eu via os caras fortes treinando que tomavam anabolizante, eu via a discrepância brutal, que eles ficavam mais fortes, sabe? Eu falava, poxa, mas eu não vou conseguir nunca ficar desse jeito se eu não tomar, isso é injusto, né? Eu pensava comigo. Mas é o contrário. Injusto, na verdade, é você deixar de ser o que você é por uma questão superficial de corpo, de criar músculo. Isso não existe. O ser humano não foi nem feito para isso, para começo de conversa. Nós fomos feitos para ter um corpo extremamente adaptável. O seu corpo tem que ser adaptável. Né? Você pega aí um marombeiro que precisa comer de 3 em 3 horas porque o cara tem que manter 110, 120 quilos, você solta ele numa floresta para sobreviver, ele morre. Não aguenta nada. Já começa daí já. Então as implicações, até para andar, para respirar, é pior. Então é viver de um modo no qual você não foi feito. Olha que absurdo. Então por que você quer, na verdade, virar escravo de uma substância, gastar dinheiro, um rio de dinheiro com isso, acabar com a sua saúde, por uma coisa que vai trazer o quê no final? Você vai se olhar no espelho e vai se sentir forte? E qual que é o sentido? Isso não existe. O que é ser forte para começo de conversa? É ter um bração de 55 centímetros? Ou forte é o cara que faz o que precisa ser feito? Que sobrevive? Entende? Para começar, se nós não fôssemos capazes de sobreviver, se o ser humano não fosse capaz de caçar e sobreviver, passar por situações difíceis, né? De ter que lutar para justamente defender sua própria vida, se ele não tivesse passado por isso, a gente nem estaria discutindo isso aqui hoje. Então, assim, isso na verdade é a grande verdade é que muitas pessoas, eu não tô falando dos atletas profissionais aqui do fisiculturismo, eu tô falando do geral, de quem fica tomando, assim, anabolizante só para ficar forte, por pura questão estética. Na verdade, essas pessoas estão querendo dizer que são fortes do ponto de vista físico para tentar esconder uma fraqueza gigantesca que tá no espírito delas. Entende? Que é justamente a falta de amor próprio, né? A falta de amor ao próximo também, a falta de amor a Deus, de entender a verdade, né, sobre as coisas, a vontade que ela tem de querer parecer ser uma coisa para as outras pessoas que ela não é. Você entendeu? Olha como que tudo vem de uma desordem espiritual, em primeiro lugar. Então o cara ele não tem noção da verdade, então isso não faz sentido, né? Você tem que ser um cara normal, você tem que simplesmente treinar para fortalecer o seu corpo, sua mente, seu espírito, para ser saudável, para o seu corpo ser capaz de sobreviver a todo tipo de situação. Entende? E Faz acabou. sentido. Manter ali o seu percentual de gordura dentro dos parâmetros que são considerados saudáveis, ter um corpo maleável, ter mobilidade, né? Ter a capacidade de dar soco, de treinar uma arte marcial, de poder fazer tudo que você precisa fazer para sobreviver, entende? Eu penso exatamente nisso hoje em dia, né? Então eu digo isso porque na minha época de moleque, quando eu tomava hormônio, eu achava isso, que eu tenho que ficar fortão e gigantesco. E aquilo só fazia mal para mim. É uma pura questão de vaidade. Então, eu estava vivendo por um pecado, que é a vaidade. A vaidade, ela não é ruim quando ela é controlada. Você ser uma pessoa vaidosa do ponto de vista que você quer se manter saudável, que você se olha no espelho e se sente bem, essa vaidade é saudável. Entende? Pô, vamos supor que você tem um defeito no seu dente. Seus dentes são tortos. Você fala pra mim que você quer corrigi-los porque você quer dar um sorriso e estar apresentável, isso daí é uma vaidade saudável, é perfeitamente compreensível, é o correto mesmo. Você quer sentir bem, sabe? Porque também a pessoa, se ela simplesmente não tá nem aí pra ela fica esculachada. E é outra coisa ruim também que vai agradar o demônio, né? E não a Deus. Não, Deus quer que você se sinta bem, que você seja forte, saudável, que você se sinta bonito, tudo isso, né? Por isso que o treino natural, ele vai te ajudar nisso. Você vai ficar bem, você vai se sentir bonito, forte de uma forma natural. Sua pele vai estar boa, seu cabelo vai estar bom, porque os hormônios eles bagunçam tudo.
solta um monte de espinha na sua cara, muda o seu cabelo, muda o seu rosto, te deixa mais envelhecido, é só colateral porcaria só. A pele fica mais oleosa, tem o atrofiamento também do testículo, sabe? Você deixa de ser o que você é, cara. Pra simplesmente se olhar no espelho e, sei lá, ver que, sabe, você tá com um braço de um determinado tamanho e você é foda por isso. Aí coisa nada a ver, coisa nada a ver. Rapaziada, pega o conselho aí de quem já usou e se arrependeu, viu? Não vira nada, cara. Não tive Não nada de use bom, nada. anabolizante, Só coisa viu? ruim disso daí. Só coisa ruim. Eu sou bem honesto sobre isso, por isso que eu parei com essa porcaria aí. Hoje eu uso a Testo em gel, né? Porque eu faço acompanhamento médico. Testo em gel. Eu preciso passar a pomada de testosterona, passo ela no braço todo dia, porque eu preciso manter minha testosterona nos níveis naturais. Normais, que é né? por volta de 600, 650. Ah, Pra você manter tem agora... 600 de texto. O último exame que eu fiz deu 640, por aí. Ah, legal. Então, assim, agora ela fica assim, dentro do parâmetro normal. Se eu simplesmente parasse de usar, aí minha texto ia afundar lá e ia ficar totalmente improdutivo, né? Ia ficar com a texto muito baixa. Então, esse é um colateral que hoje, infelizmente, eu tenho. Eu acabo dependendo dessa texto em gel para me manter com esses parâmetros naturais, né? Entendeu? Só que é o seguinte, uma observação que é importante aqui. Você fazer reposição hormonal, isso não é ruim. Isso é bom. Se a pessoa precisar. Homens, inclusive, depois dos 40 anos, a testo começa a cair. Alguns precisam fazer reposição. É normal isso daí. A reposição é para manter sua testo em parâmetros naturais e saudáveis para que você continue com suas atividades. Para que você continue tendo disposição para treinar, para trabalhar, para sua mente continuar operando bem. Porque o hormônio é vida. A testosterona é tudo pro homem. Sem testo, acaba o homem. Então, se sua testo começa a cair muito, já era. É como se você morresse. Não pode. Aí você vai no médico, você faz uma reposição hormonal. A reposição hormonal não tem absolutamente nada a ver com pessoas que usam anabolizante para fins estéticos ou fins de competição. Isso é outra realidade, entendeu? Ou uma pessoa aleatória aí que fica tomando um monte de anabolizante porque quer ficar forte. Isso não tem nada a ver com reposição. A reposição é controlada. Você toma dosagens que são controladas para manter sua testosterona num determinado nível, que é saudável para você. E ponto. Isso aí é reposição. Rapaziada. Entendi. Tem umas perguntas muito boas aqui que a produção separou. Certo. Xandão, considerando que um papagaio pode voar por longos períodos sem pausa e atingir uma altura muito acima do que se é esperado vindo de um animal de pequeno porte, se comparado a outras aves... Rapaz, isso é uma pergunta de É Enem. uma pergunta longa, né? É uma pergunta de Enem defasado. A primeira parte você entendeu, né? Uhum. Quantos papagaios você acha que seriam necessários para te levantar numa altura de 5 km do chão durante 30 minutos suspensos no ar, com uma velocidade de aproximadamente 20 km por hora, levando em conta que todos esses papagaios estariam enfiados diretamente no seu cu? Fala pra esse moleque caçar um serviço, velho. Fala pra ele aprender a carpinar um terreno. Não, o cara pra escrever um texto desse aí pra falar um negócio aqui, é um satânico. Se eu for estompar ele aqui que nem eu estompo lá na minha live, sei lá, vai... Eu ia falar da mãe dele, aquela borbônica lá, ia falar quantos bardes d'água precisa tirar d'água pra ela continuar sobrevivendo. Eu não vou falar nada da mãe desse cafajeste, o cara mandar um negócio desse. Pior que eu achei que ia ser uma pergunta de verdade, velho. O cara desenvolveu tão bem a pergunta, eu falei, vai ter alguma coisa aí. São perguntas da equipe aqui que moleque, o pessoal tem interesse em saber, né? Moleque filho de borbônica, né? Bom, então vamos pular algumas dessas perguntas, né? Fala pra ele que só o dragão da mãe dele consegue levantar eu de boa. O próprio... cadê? O próprio produtor... Liga aí, o próprio produtor... Esse é o rapaz que concebeu a pergunta. Ele veio... Ele ligou aqui. Oi? Fala aí. O convidado fica incomodado com a pergunta. O cara usa a foto, primeiro que ele usa a foto do anjo caído, né? Olha que cara totalmente esfacelado. O cara botou a foto de um anjo. Olha, ele é revoltado. Olha a fotinho que ele usa. Vai, fala aí. Você fez a pergunta do papagaio. O que? Não, a pergunta foi feita pela equipe, não como um todo, porque a gente ficou horas pensando sobre a interação dos dois. Não, mentira. A equipe só reproduziu a pergunta que foi feita por você. Fala a verdade. Já tá errado já. Não. Zero interpretação. Não. Zero. Todo mundo da equipe estava presente naquele momento. A gente é uma equipe muito séria. A gente pensa muito em como que vai ter toda essa interação com os convidados. Mentira. Para que possam entreter não só entreter a live, Tudo como mentira. também entreter a si próprios. De ter uma conversa, que uma interação interpessoal é muito ligada, importante entre os dois. E você ligou pra falar isso aí?
Não, é porque eu senti que você ficou incomodado com a pergunta. Eu fiquei nada, imagina, pelo amor de Deus, pode ficar cegado, cara. Eu entendo aí que o QI sendo baixo, a pergunta também vai vir péssima. É normal isso aí. Não, mas Pode ficar de boa. somos pessoas extremamente qualificadas. Inclusive, essa pergunta a gente consultou uma bióloga para a gente poder elaborar essa Olha pergunta. só Que que é uma legal. é uma pessoa que faz parte da equipe, que é formada em biologia e é uma bióloga muito competente. Mas o diploma é papel, só não quer dizer nada, né? Tá vendo? Ó? E prova justamente isso, né? Uma pessoa que passa 5 anos na faculdade de biologia fazer uma pergunta dessa, né? E ainda querer se gabar de diploma, pode parar, né? Acabou. Acabou a universidade mesmo, hein? Você tá maluco. Deixa quieto. Fala pra ela fazer uma pergunta melhor aí, pô. Não, foi uma pergunta muito séria. Tá bom. Eu percebi, você não Obrigado. respondeu. Ele tá achando. Ele não gostou que você não respondeu. Eu respondi, eu falei que o mais adequado era a mãe dele, gigantesca, mais fácil pra levantar. Papagaio, que mano é papagaio na bunda dos outros? Sai daí, ó. Não tá bom não essa resposta pra uma pergunta dessa? Os caras querem o quê? É que essa resposta desviou um pouco da pergunta. Ah, e a pergunta sua de papagaio na bunda dos outros não foi desvio não, né? Essa aí não tem desvio nenhum, não. Olha isso, irmão. O cara totalmente manipulador. O cara totalmente manipulador querendo fazer os outros acreditar que isso daí foi uma pergunta legítima. Vê se eu mereço isso. Dirigir 4 horas na pista pra vir aqui e receber uma pergunta dessa e tá o cara querendo manipular com a foto do Lúcifer no WhatsApp dele. Ele tá com a foto do Lúcifer, irmão. O anjo escondendo assim, ó. Eles tiram foto hoje, a selfie escondendo metade da cara, né? Eles imitam. É o Lúcifer assim, ó. Ele acha que ele é o anjo caído, ó. Ele acha. Larga a mão. A gente, quando vai entregar as pautas, a gente classifica que as perguntas mais importantes têm que vir no início. Tá bom. Bom, Tá obrigado, bom. viu? Obrigado pela pergunta, foi muito boa. Obrigado, Pelo menos eu pude dar uma estompada. Tá respondida aí. De leve. Se fosse Aqui na minha live, vocês iam voltar tudo chorando. Bom, obrigado, viu? Falou, tchau. Tá. E tem mais perguntas desse rapaz, que é um dos gerentes da equipe, né? Uhum. Um dos gerentes mais produtivos que temos, né? Super qualificado. É qualificado, ele tem algumas formações, né? E ele pergunta assim, ó. Em uma sala fechada, onde você está se introduzindo a esse ambiente pela primeira vez, existem 50 pirocas na parede. Com quantas você se engasga, Super Xandão? Que moleque lazarento, né, rapaz? Não, é brincadeira, vocês estão de sacanagem, né? Puta merda, velho. Com quantas aí? Você tá de sacanagem. Os caras querem que eu responda uma pergunta dessa mesmo? Não dá. Eu vou ter que apelar pra mãe do cara de novo, velho. Não dá certo isso aí. Não sobrou piroca nenhuma. A mãe dele já tava lá primeiro de todo mundo. Larga a mão. Isso aí é pergunta. Isso é fácil demais de responder, pô. E tem outras aqui, né? Mas, bom, as respostas provavelmente vão seguir no mesmo teor, né? Por exemplo, Xandão, se eu te pedir uma vitamina, você bate a minha com leite, por exemplo? Eu posso usar o leite da teta esquerda de sua mãe. Se funcionar, fazer uma vitamina dessa aí vai ficar boa pra caramba, ó. Né? De um lado da teta é café, do outro leite, servido na xícara. Já toma essa aí, ó, do Prime. Bora pra próxima. Tem uma aqui que eu não entendi, cara. Se o seu shape sumisse hoje, qual seria o primeiro corte de carne que você comeria para tentar recuperar? Isso daí... Não entendi. Isso aí me parece que esse moleque é problemático. Não entendi. Tendências né? canibais aí, né? Isso aí ficou meio esquisito mesmo, cara. Esse cara aí, eu não sei não, mas eu acho que ele faz sexo com as duas mãos apoiadas na parede. Uma pergunta muito interessante aqui, muito interessante mesmo, ela fala assim, ele inclusive brinca com o cenário da live, porque aqui a gente tem uma rua e ele brinca com o cenário da live de forma muito inteligente e perspicaz. Ele coloca assim, Xandão, não sei se você conhece bem a região, aqui onde estamos, né? Não. Mas se for reto nessa rua, tu vai dar aonde? Na casa da sua mãe, filha da puta. Vou dar o gigante guerreiro pra ela usurpar ele, seu morfético. Filha da mãe. Ai, caramba. Ai, meu, já toma isso aí, ó. Não adianta, vocês nunca vão me pegar nessas coisas aí, não. São Não várias, tá, velho. cara. Não dá.
várias Eu sou que ele imune a essas colocou. piadas aí, não funciona não. São várias que ele colocou. Isso aí eu lido todo dia lá na live. Por exemplo, Xandão, essa aqui ele colocou a mim, É. pra eu te enviar, né? Xandão, se você quiser ficar aqui depois da live, a gente vai pedir lanche. E daí eu posso te dar uma comida. Não. Eu não vou pedir lanche, não. Não quero lanche de ninguém, não. Não quero, não. Não quero. tá com fome. Não tô nem um pouco. Bom, então. Filhada, olha. Essas perguntas. Eu não vou falar né? palavrão porque eu não sei se vai cair essa live aí. Lá na minha eu falo, né? Mas eu tomo Shadowban direto lá na Twitch. O que você acha dos relacionamentos atuais, os relacionamentos modernos? Porque hoje em dia até o Zygmunt Bauman, né? Ele escreve sobre amor líquido, né? Como que funciona os relacionamentos hoje em dia. Qual que é a sua opinião sobre os relacionamentos modernos atualmente? Amor líquido, né? Liquidez, inclusive em termos financeiros, vem dessa questão de uma moeda que circula fácil, né? Que tem facilidade de ser comprada, uma facilidade de circular. Os relacionamentos, eles são líquidos, partindo desses termos, justamente por isso. Eles são tão líquidos quanto a questão do OnlyFans, do dinheiro que as pessoas ganham para se prostituir dessa forma fácil. Por quê? Porque o relacionamento, ele deixou de ser o que é. Qual que é a base do relacionamento? São duas pessoas que têm compatibilidade em valores, em ética, honra, e que temem o Criador, que estão dispostas a renunciarem juntos às coisas que não prestam do mundo para agregarem, complementarem umas às outras. Hoje não. Hoje o relacionamento ele é líquido por quê? Porque as pessoas querem satisfazer o carnal, o momentâneo, o superficial. Então é natural que se eu compro algo ou se eu vou aderir a algo que é superficial hoje, quanto tempo levará para que eu queira trocar por outro? Entende o que eu tô querendo dizer? Os relacionamentos hoje, eles são assim, eles são mornos. Então, ele não tem aquele propósito, aquela essência a mais de duas pessoas que vão enfrentar a vida seguindo as motivações corretas juntas. Não, elas não querem enfrentar nada. Elas se relacionam por todos e quaisquer motivos que forem, menos aqueles que são os corretos, que são esses que eu acabei de destacar. Muita gente se relaciona por causa de dinheiro. Muita gente se relaciona por conta de que vai obter uma ascensão social, porque a outra pessoa ela tem um poder, né, num determinado lugar. Muitas pessoas se relacionam porque querem um cargo numa empresa. Outras simplesmente por dinheiro, porque vendem seus corpos e tudo, né? Acompanhante de luxo também, tem de tudo. Então você percebe que os relacionamentos eles são hoje criados por tudo quanto é tipo de interesse. Outras se relacionam simplesmente porque acham outra pessoa bonita e sente atração física, pra fornicar, entendeu? E namora por conta disso, né? Então são todos os motivos superficiais e banais atrelados ao nosso pecado da vaidade, do egoísmo, que são a base dos relacionamentos hoje, ou seja, coisas líquidas, que tem uma liquidez gigantesca, porque como eu falei, se você age por vaidade, por impulsos, hoje você tá com uma pessoa por esse impulso, amanhã essa pessoa já não vai te servir mais, você vai querer buscar outra, é muito fácil trocar, vai trocando, entendeu? Do mesmo jeito que a moeda vai circulando, você vai comprando coisas diferentes, se satisfazendo cada hora com coisas diferentes, entende? Cada hora você precisa de mais e mais e mais, aquilo já não te satisfaz mais, você compra um carro hoje, aí você tá de saco cheio dele, você quer trocar por outro, porque você acha que com aquele você vai ser feliz, aí você não tá feliz, você quer outro. É a mesma coisa pro relacionamento. A base é essa, é a inversão de regra que tá fazendo os relacionamentos serem da forma que são. Só que isso, é bom destacar que não é uma culpa própria dos indivíduos, é porque infelizmente eles também não foram preparados. Eu, do meu ponto de vista, quando eu tiver meus filhos, se é que eu vou ter filhos, não sei se o Criador preparou isso pra mim, né, mas tanto eu quanto minha esposa temos essa vontade de termos, mas eu vou ensinar a regra bíblica pra eles, do que é o relacionamento, como que ele deve ser constituído. Você tem que ficar com uma pessoa que você tem orgulho, que você quer ter filho com ela, que você quer constituir uma família, que você quer realmente ter o casamento. Você quer justamente enfrentar o mundo junto com essa pessoa. Vocês têm esses valores, certo? É daí que o seu relacionamento ele vai ter sustentação fidedigna. E não se relacionar simplesmente porque você quer fornicar, ou porque você acha a pessoa bonitinha, ou porque ela tem dinheiro, ou porque vai te facilitar acesso a determinadas coisas. Senão você não vai se relacionar nunca com ninguém. Você vai estar sempre pulando de galho em galho e se desvalorizando durante o processo, né? Abrindo portas, cada vez mais portas para coisas ruins operarem na sua vida. Entendeu? E que conselho você daria então para uma moça, um rapaz que teve uma desilusão amorosa, tava conhecendo alguém, não deu certo, ou terminou, alguém que tá sofrendo por amor atualmente? É que, geralmente, essas desilusões amorosas que acontecem, elas ocorrem porque as pessoas agem de forma emocionada. Se você parar pra ver, às vezes é uma carência específica, uma falta de cuidado que essa pessoa teve, às vezes, por parte da família dela, ou por falta de si mesma, que faz ela querer tapar um buraco do interior dela
na dependência de ter a companhia de alguém do seu lado. E aí, a partir do momento que a pessoa ela vai por esse impulso, ela fica muito suscetível à manipulação do outro. Porque esses homens de hoje em dia, os canalhas, eles querem falar o que as mulheres querem escutar naquele momento só para conseguir fornicarem com elas. E depois que fornicaram, ele já satisfez a vontade dela, ele já pegou tudo o que aquela mulher tinha de maior valor, que era a pureza dela. Ele pegou aquilo, sabe? Ele usou e jogou no lixo. Pra ele já não serve mais, ele vai buscar outra. E aí vem a tal da desilusão, entendeu? Porque a pessoa, ela escolheu acreditar no outro muito rápido, muito fácil. Eu sempre falo na minha live, quando vocês vão conhecer uma pessoa, que vocês querem se relacionar com alguém, deem o tempo que for necessário. Não pensem que depois de 1 mês, 2 meses, tem que estar saindo, tem que estar transando. Não é assim. Pelo contrário, quanto mais a pessoa se segurar pra realmente assumir alguma coisa com você, ela se mostrar que tem valor, uma pessoa que conversa com você de forma fidedigna, que é aberta, é transparente com você, é verdadeira, sabe? Que demonstra que tem interesse em estar com você pra fazer várias coisas que não sejam voltadas apenas para essa coisa carnal, significa que mais valor ela tem. Entende? De modo contrário, aquela pessoa que já se mostra muito favorável, que já quer sair com você, que já faz de tudo com você no primeiro momento, isso não é muito bacana. Isso não indica uma coisa muito boa, entende? Isso pode gerar problema. Então tenham paciência, conheçam bem a pessoa, tenham plena certeza de que ela vem primeiro também de uma família boa, que teve uma educação boa. Perceba em primeiro lugar também que se ela diz uma coisa pra você, enquanto conversa no WhatsApp, porque na conversa do WhatsApp qualquer um pode falar qualquer coisa, só que nas atitudes dela, ela tem um posicionamento contrário ao que ela diz pra você, isso já tá errado também. É mais um alerta muito forte pra você sair fora, entendeu? A hipocrisia não é boa, nunca, em nenhuma circunstância, principalmente nesse tipo, né? Que a pessoa diz pra você uma coisa e faz outra, sabe? Ela fala pra você coisas boas, mas anda com pessoas ruins, por exemplo, sabe? Umas coisas assim contraditórias. Então você tem que observar os detalhes. É sempre nos detalhes que você entende se aquilo vai valer a pena ou não. E você tem que ter paciência. Se você fizer isso, observar os detalhes e ter a paciência, pedir sabedoria pra Deus pra ele ir te auxiliando durante o processo, você vai saber se a pessoa é a pessoa certa pra você ter relacionamento ou não. E ela também vai saber se você é a pessoa certa pra ela ou não, entende? Tem que ter esse tipo de sabedoria, você tem que ser um cara paciente. Hoje em dia as pessoas não observam os detalhes e elas não buscam essa sabedoria bíblica antes de ter um relacionamento. Então eu não acho que vai dar merda, pô. Eu não tô falando... Na verdade, tudo que eu tô falando aqui é blue. Tudo que eu tô falando que a grama é verde aqui. É muito simples entender isso aí. O que é? Blue é uma expressão que eu uso lá na minha live de falar o óbvio. Sabe, tipo, tô falando que a grama é verde, mas você fala que a grama é verde pro cara, ele fala que é azul. Aí eu falo assim, é blue. Entendi. Entendeu? Porque não adianta quantas vezes você fale o óbvio, uma coisa verdadeira e boa pro cara, ele parece que faz força pra não entender e entende contrário. Entendi. O contrário do que você tá falando. Então, o conselho que você dá pra quem tá começando o relacionamento é paciência. Né? Paciência, sabedoria, ter sabedoria bíblica. Pra dar certo o relacionamento, as pessoas devem seguir sempre as motivações corretas mais voltadas pra Bíblia possível. Não tô falando que você tem que namorar uma menina ou um menino religioso. Eu não disse isso. Eu não disse que você tem que namorar com alguém que seja fascinado por religião. Eu disse sabedoria bíblica. Tem gente que tem sabedoria bíblica sem nunca ter lido a Bíblia. Tem gente que vive agradando o Criador sem nunca ter tido um ensinamento, às vezes nem dentro de casa, sobre isso. É intuitivo da pessoa. Tem pessoas que não. Tem pessoas que foram aprendendo porque leram a Bíblia, buscaram ler. Ou porque foram numa igreja que tem um padre ou um pastor bom que ensinou coisas boas pra ela, teve uma referência boa. Cada caso é um caso, mas o importante é a mulher ou o homem, os dois, eles terem valores bíblicos. Serem pessoas que temem o Criador e que entendem que pra dar certo esse tipo de coisa, um relacionamento, uma família, uma coisa verdadeira, bem consolidada, tem que ser de verdade dentro desses parâmetros aí, dentro desse comportamento. Se for um comportamento de pessoas mundanas que vivem pro mundo, não vai dar certo. Vai fracassar. Vai fracassar, porque daí a pessoa ela tá suscetível a um monte de coisa, ela já condicionou seu cérebro a um monte de coisa, ela vive seguindo as motivações erradas, entendeu? E não voltada ao amor necessariamente, mas voltada ao geral. Que conselho você daria para uma pessoa fracassada? Pessoa que se sente fracassada. Primeiro eu teria que entender qual que é o motivo da pessoa se considerar uma fracassada. Pessoa sem motivação, pessoa que não tem vontade de fazer as coisas, não tem propósito. Então eu vou falar de uma forma bem genérica aqui, uma forma generalizada que vai, eu acho que, agregar para a maioria das pessoas, talvez, principalmente da molecada mais jovem. O que acontece com a gente é o seguinte, do que eu vejo que a turma hoje se sente fracassada, na maior parte das vezes, não é porque eles buscaram tentar conquistar coisas saudáveis e boas e não conseguiram.
Não é porque eles se esforçaram muito, passaram por uma trajetória de sofrimento e não conseguiram e se sentem fracassadas por isso. É justamente porque elas têm muita comodidade e facilidade no seu dia a dia e se auto-enganam, pensando que devem buscar por coisas que na verdade elas não precisam. Então a molecada chega lá na minha live, por exemplo, e eles se sentem fracassados porque não conseguem ter ânimo para ir treinar musculação, não conseguem ter ânimo para ir atrás de um trabalho. Oh meu Deus, mas isso daí é a coisa mais simples do mundo. O que o cara tem que analisar? Se ele não está tendo vontade de viver sua vida, ele não tem êxito, ele não tem vontade de buscar nada que seja bom para aperfeiçoar as habilidades dele, é porque com certeza tem alguma coisa que está sugando a energia dele. E o que suga a nossa energia? Quando a gente dispersa a nossa energia para satisfazer nosso cérebro, ou para a gente viver através de impulsos do mundo, impulsos que satisfazem apenas a própria carne, o que vai acontecer? A gente vai ficar mais fraco. Então não, você tem que ser um cara que vive assim, ó, pensando dessa forma. O que eu faço durante o meu dia inteiro? Eu faço coisas produtivas que me estimulam a ser uma pessoa melhor, que agregam pro meu físico, pro meu mental, pro meu espiritual? Ou eu faço coisas fáceis que me condicionam cada vez mais a ficar acomodado na posição que tô? Se a resposta para essa pergunta for a segunda resposta que eu dei, que é justamente você buscar e viver dentro de coisas que te deixam mais acomodado, é aí que você vai se sentir um fracassado. Porque o cara que fica acomodado, ele busca pela facilidade, ele dispersa sua energia em coisas improdutivas, ele é sugado, ele é drenado. Sabe, é como se tivesse uma máquina assim operando contra você, que tá puxando sua energia vital, aquela energia, aquela motivação toda que você sente, ela vem dessa energia, dessa vontade de conquistar, entendeu? O cara quer ficar forte, ele tem que ir lá, pô, não, eu vou ter que treinar pra caramba. Não tem vitória sem dor, entende? Eu tenho que ir lá enfrentar o processo. Eu quero arrumar um serviço, vai ser difícil, mas eu preciso fazer isso. É péssimo, eu vou ter que ir atrás disso. Eu preciso melhorar. E quando eu passar por esse processo, que será muito desgastante, eu vou me sentir bem pra caramba. Porque aí sim os receptores de dopamina do meu cérebro entregarão a recompensa. O processo de conquista é esse. A gente passa por uma luta árdua, por um tempo, fazendo coisas que a gente não gosta e não quer, pra chegar no final e conseguirmos o que a gente quer. Hoje, a regra é o contrário. Toda hora o ser humano faz o quê? O que ele quer. Aí é fácil. Como que você vai se sentir bem se você faz tudo o que você quer? Não, você tem que fazer o que você não quer. Você tem que ir pelo desconforto. É através do desconforto que você se testa, você evolui, se aprimora, melhora, usa a sua energia para isso, para desbloquear habilidades que você nem sabia que você tinha, e você vai, ó, melhorando como indivíduo. Aí você vai se sentir campeão, pô. É o processo da musculação é esse. O que você tem que fazer para evoluir seu músculo? Você não tem que quebrar seu músculo primeiro? Você tem que destruir seu corpo para ele voltar melhor. Você destrói seu músculo, você destrói suas fibras numa sala de musculação, descansa na sua casa, o seu corpo está lá se recuperando sempre, usando energia para se recuperar, você volta mais forte. Isso serve para tudo. A molecada hoje eles se sentem fracassados porque eles vão pelo caminho mais fácil. Eles fazem o que eles querem, o que é cômodo, o que é gostoso. Não, é o contrário disso, pô. Entendeu? É a mesma coisa. Um cara para ser um excelente médico. Você vai falar que ele quis estudar, sabe-se lá quantas 1000 horas na vida dele? Para aprender tudo que ele aprendeu, para depois ser um cara realmente reconhecido, ter o seu valor, salvar vidas, ser um cara preciso no que ele faz, bom de verdade? Não, ele teve que sacrificar muito tempo, fazer um monte de coisa que ele não quis, estudar e ler um monte de coisa que ele não quis para isso. É isso, eu vejo que assim, o caminho do... para você conseguir obter o sucesso, seja lá no que você queira para sua vida, e ter uma vida confortável, você tem que percorrer um caminho desconfortável. É isso que as pessoas não entendem. Quando você entender isso, direcionar a sua energia para coisas produtivas, para fazer coisas que você não gosta, que você não quer naquele primeiro momento, mas entendendo que aquilo vai servir para engrandecer o que você é, para melhorar o que você é, aí sim, pô. Aí você vai parar de se sentir um fracassado. Aí pelo contrário, cada vez mais você vai querer ter energia, você vai amar mais a Deus, você vai se voltar mais para coisas boas, para atividades boas, físicas, de leitura, de estudo, espiritual. Tudo vai te engrandecer, vai fazer você ficar cada vez melhor. E não tem esse negócio de fracasso. Quem controla o resultado somos nós. Você que tem que controlar o resultado da sua vida. Não é o outro que vai controlar por você, entendeu? Você tem que assumir a responsabilidade, sabe? Controle o resultado, entendeu? Faça o melhor que você tem com as ferramentas que você tem disponíveis ali. Não busque pela comodidade. Não busque por aquilo que é fácil. Jamais faça isso. Você vai se autodestruir. A facilidade, ela te leva para a destruição. Não, vamos buscar pela dificuldade, vamos buscar melhorar. Vamos buscar ir pelo caminho mais difícil, que é o caminho estreito, entendeu? Para no final receber a recompensa do modo certo. Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido.
Tem uma história, é uma história que um homem olhou para o céu e falou assim: Deus, o que me impede de chegar aonde eu quero chegar? O que está me impedindo? Por que está tão difícil? Eu quero saber do Senhor o que está me impedindo de chegar onde eu quero chegar. Sim. E Deus olhou para ele e falou assim: meu filho, o que te impede é acreditar que algo está te impedindo. Isso. Porque quando você quebra as crenças que você constrói para si, Sim. você prospera naturalmente, sem Sim. fazer muito esforço. Porque tem uma péssima mania que as pessoas têm de elas mesmas criarem barreiras mentais na mente delas que impossibilita delas conseguirem o que elas querem. Então, é aquela famosa pergunta. Se você liga pra mim e fala assim: Xandão, eu preciso chegar até São Paulo. E aí eu pergunto pra você: tudo bem, mas onde você tá? Você fala: eu não sei. Eu vou te falar: então eu não posso te ajudar. Se nem você sabe onde você tá, como que eu vou poder te falar onde você vai chegar? Sim. Como que eu vou te induzir a chegar onde você quer? Isso não existe. E a mensagem, às vezes, que Deus passa pra nós é essa. O problema tá aqui, ó, muitas vezes. Nós criamos os empecilhos que não existem, porque estamos presos a mentiras, entende? Mentiras que às vezes contaram pra gente, mentiras que a gente pode ter escutado mentira em tudo quanto é lugar, na escola, através de amigos, ou através de padre que não é padre, pastor que não é pastor, de um livro fajuto que a pessoa leu e viu mentira lá, enfim. Tem diversas coisas que nascem da mentira e contaminam nossos corações assim, e impedem que a gente tenha essa clareza, entende? A clareza, sim, a lucidez, ela é uma mola fundamental para você conseguir caminhar rumo ao progresso. É você se conhecer. A maior questão, assim, que eu vejo, que as pessoas não entendem, é que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. A grande chave é essa, é a evolução espiritual. Não é evolução financeira, evolução física, mental. Isso é consequência da evolução espiritual. Evolução espiritual é clareza, é lucidez, é você se conhecer. Para você se conhecer, ir pelo caminho da verdade, desbloqueando as coisas boas que você tem que chegar onde você quer, você tem que ser franco com Deus em primeiro lugar, que é isso. A primeira coisa é isso, é fazer esse questionamento legítimo para Deus. Por que eu não consigo chegar onde eu quero? O que está me impedindo, né? Deus traz as respostas. Ele traz justamente esses estalos na sua mente. Fala, puxa vida, mas eu não estou conseguindo fazer determinada coisa porque tem outra aqui que está sugando a minha energia. Eu estou direcionando, na verdade, para outra coisa. Eu não estou, na verdade, aqui conseguindo concretizar tal ato na minha vida porque eu estou, em primeiro lugar, criando uma mentira que me contaram. Eu me convenci de uma mentira, primeiramente. Eu impus aquela mentira no meu coração, na minha mente. Né? E fiquei tão preso àquilo que eu não consigo enxergar de outra forma, a não ser fracasso. Eu não vou conseguir. Você entende? Com certeza, cara, faz todo sentido. E a Bíblia, ela é muito voltada em torno disso, porque Sim. Se você for analisar friamente o que são os pecados capitais, eles são nada mais do que desejos. Exato. Desejos que a gente tem. E o que é o santo? A pessoa santa, a pessoa boa. Ela não é uma pessoa moral, ela não é uma pessoa ética. O santo nada mais é do que uma pessoa que possui autocontrole. Exatamente. Porque o santo tem vontade de pecar, o santo tem vontade de cometer gula, o santo tem vontade de preguiça, de inveja. Tudo que não presta. Mas ele tem o autocontrole para não fazer e nesse autocontrole ele é canonizado. Então, basicamente, o que separa as pessoas boas das ruins? Autocontrole. Porque, por exemplo, um criminoso que comete um crime passional, ele mata a mulher por ciúmes, ou mesmo um cara que trai, ou mesmo um cara que comete o pecado da luxúria, transa, faz sexo com quem não deveria e tudo mais, ele cometeu um crime, ele pecou pelo único motivo de não ter tido autocontrole de uma vontade fundamental que ele tem da carne do animal. E o santo, a pessoa boa, nada mais é do que a pessoa que possui as vontades, não é uma pessoa que não tem vontades. Sim. Ela possui as vontades, mas tem o autocontrole. Sim. Isso daí que você está falando me lembra muito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele deu exemplo claríssimo acerca disso que você está dizendo. O apóstolo Paulo ele é reconhecido, ele é um dos apóstolos que eu mais gosto particularmente por conta disso. Ele reconheceu, ele chegou num ponto que ele viu o quão podre ele era. E o quão dependente do Criador ele era, justamente para melhorar. Ele entendeu que ele dependia, que nós dependemos de Deus para podermos fazer coisas boas, prosperarmos, conseguimos assim nos afastar daquilo que não presta. Porque se ficar para mim, se eu
buscar eu mesmo resolver esses problemas, é impossível. Eu vou sucumbir para o pecado. Então o santo, na verdade, não é uma pessoa perfeita, porque perfeito foi apenas Jesus. Ele era o único, ele foi o único, livre de pecado nenhum, um ser perfeito que caminhou sobre a terra. Nós já somos pecadores quando estávamos no ventre das nossas mães. Desde lá nós já somos pecadores. Então a nossa tendência é para o pecado. Então, primeiro passo para eu entender que eu preciso reconhecer, eu sou podre de natureza, eu sou pecador. Não adianta, não tem para onde correr. Eu vou pecar, vou. Mesmo quando eu não estiver pecando, eu talvez esteja pensando em pecar. Vai passar algum pensamento impuro na minha mente, uma vontade de fazer alguma coisa errada. E o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para controlar esse resultado? Sozinho eu vou conseguir controlar esse resultado? Não vou. Eu preciso pedir para Deus me abençoar. Eu preciso pedir força para Ele. E aí Ele vai me ajudar. Então, entendendo que eu sou podre e que eu preciso de Deus na minha vida para isso, para ser um cara mais forte e conseguir tomar as melhores decisões, ter essa clareza e força para tomar as melhores decisões, me afastando de tudo que não presta, eu entro nesse processo de santificação. Sim. Porque eu estou mais próximo de Cristo, entende? Do que do demônio. Enquanto eu estou realizando minhas vontades... A câmera morreu. Sucumbiu de novo a câmera. É muita energia, é verdade sendo dito. Enquanto eu estou realizando apenas as minhas vontades e não a vontade de Deus, aí eu estou próximo do demônio. Aí eu tô jogando no modo fácil. E como eu falei anteriormente, tudo que é fácil vai te fazer se sentir um fracassado. Vai ser uma beleza no primeiro momento pra você se satisfazer, sabe? Tem Depois você vai ver a consequência. Com certeza. Tem um versículo bíblico, uma passagem que eu gosto muito, que ela diz assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí. Porque tudo que... Isso é uma coisa que é muito... tem mesmo muita sabedoria, porque se você for analisar na sua vida... Todas as coisas que te trouxe sofrimento, todas as coisas que te causaram dor, te causaram você sucumbir, como você fala, cair num precipício emocional, é a mentira. É você estar acreditando numa mentira. Sim. E quando você entende a verdade, por exemplo, mesmo no micro, no macro, quando você conhecia uma pessoa, achava que aquela pessoa era incrível e tudo mais, e estava iludida pela pessoa, você conhece a verdade... que a pessoa talvez não seja tão legal ou tenha algumas falhas de caráter, é o primeiro passo para você se libertar. Sem dúvida. Daquela pessoa. E olha como que tudo volta nesse versículo. A verdade, ela liberta. A mentira aprisiona você em sofrimento, em pecado. Às vezes você está sofrendo muito porque, caramba, eu não consigo passar numa faculdade, eu não consigo alcançar um objetivo terreno que eu quero. Sim. E daí, se você for ver no cerne da questão, você está vivenciando uma mentira. Exato. Passa os anos, você percebe que aquela faculdade, naquele momento, quando você tinha 17 anos, não era tão importante assim, você ainda não estava formado, não estava maduro o suficiente para entender o que você queria da sua vida. Sim. Você começa a entender que a verdade, ela caminha para outro lado e a verdade sempre vai libertar. Exato. Isso é muito interessante, né? Pra caramba. Muitas coisas que eu digo causam um certo alvoroço aí, as pessoas não gostam, às vezes até me atacam, porque eu sou um cara que, eu sempre falo isso, né, de modo sistemático. Eu busco pela verdade. Só que a verdade, ela é, no primeiro momento, desconfortável. E as pessoas, nós temos um problema em aceitar a verdade, no primeiro momento. Porque gera esse desconforto, esse mal-estar. Então a gente não entende muito bem o que significa aquilo. E a gente, muitas vezes, não tem coragem para seguir aquilo. Então a gente prefere a mentira que é confortável, entende? Sim. Só que a mentira só é confortável no primeiro momento. Então quando você vive a sua vida acreditando em coisas que são mentirosas, com certeza você pode viver um certo período de tempo se sentindo bem, achando que você está obtendo sucesso na sua carreira, seja lá no que você acredite. Só que depois, quando você tomar o soco na cara, vai ser muito forte. Talvez seja até tarde demais, entende? Você percebe que você deixou passar oportunidades, que você virou o tipo de pessoa que não era o ideal. Porque você seguiu uma motivação cheia de mentiras ali, entende? Te contaram uma historinha, sabe? Assim, e que você acreditou e que você achou que era por ali que você deveria trilhar. Quando a resposta estava num livro muito simples que todo mundo pode ter acesso, que é a Bíblia, né? É o que eu falo, é assim, eu entendo, tá? Eu entendo que isso daí causa raiva. Tem gente que tem raiva de escutar eu falando isso. Mas sinto muito, cara. As pessoas falam, ele tá falando da Bíblia. Olha, eu tô falando daquilo que funciona, né? Eu busco viver isso na minha vida, graças a Deus. Eu sou um cara abençoado, eu tenho plena noção do pecador imundo que eu sou. Eu busco sempre lutando para melhorar. Eu sempre tive no meu coração esse embate da verdade contra a mentira. Eu sempre entendi, graças a Deus, desde sempre, que todas as vezes que eu me deixei levar por mentiras,
para me satisfazer, eu quebrei a cara. Então eu aprendi muito rápido isso, que só a verdade pode libertar mesmo, sabe? E a verdade, ela está justamente em você fazer coisas que você não quer. Faz sentido. Para se sentir livre. Porque a partir do momento que você faz o que você quer, satisfazendo só o que você quer, o que você busca, aí você é escravo pela própria natureza. Faz sentido, cara, concordo. Entendeu? Agora, mudando completamente de assunto, tem uma coisa muito interessante que eu queria falar sobre você, porque você acredita que a Terra é plana. Sim. Você realmente acredita isso? O meu parâmetro todo para falar sobre isso, né, que é um assunto também que muita gente detesta, em primeiro lugar... Você pode falar sobre isso? Você se sente eu confortável? Não, falo em qualquer lugar, claro. Quando você falou que a Terra era... Quando eu vi você falando que acreditava que a Terra era plana, o que o Vande tá ligando aqui? Pera aí, o Vande é rapaz da equipe. Eu tô conversando coisa importante. O que foi, Vande? Queria falar uma coisa pro Xandão. O que você quer falar pro Xandão? Fala aí, irmão. Queria falar duas coisas. Manda bala aí. Primeiro que eu me senti ofendido de você falou da minha mãe. Qual que é a segunda? E segundo, do que adianta a gente fazer pelo caminho difícil, pelo caminho da paciência e tudo mais, se quem não tá nesse caminho tá conquistando mais coisas? Essa daí é a pergunta? Conquistando mais. Quem tá no caminho da mentira tá conquistando mais coisas? Eu não entendi também. Conquistar mais coisas, você se refere a quê? Quais coisas? Conquistar coisas. Geralmente fazer as coisas da forma correta, da forma certa, ficam pra trás. Mas você dizer, então você diz uma que... pergunta de um visualizador aqui da live, né? Faz a pergunta de novo. Do que adianta a gente optar pelo caminho difícil e paciente se as outras pessoas, quando não fazem isso, conquistam mais? Essa pergunta ela tá um pouco errada, né, do meu ponto de vista, porque das pessoas que eu vejo hoje que são bem-sucedidas, tanto financeiramente falando quanto espiritualmente, são pessoas que passaram por um processo bem árduo. São pessoas que ralaram muito, estudaram muito, trabalharam muito. Para constituir família, então, nem se fala. Você pode ter toda a certeza do mundo. Você nunca vai ter uma família, você nunca vai ter sucesso real no seu emprego, você nunca vai ser bem-sucedido, nunca será uma pessoa de honra se você não seguir o caminho difícil. Eu nunca vi isso acontecer. Agora, se você está falando que o seu conceito de bem-sucedido é ganhar dinheiro e abrindo mão de princípios para isso, se você quer dizer para mim, por exemplo, que uma Virgínia da vida, essas pessoas que divulgam coisas erradas, são bem-sucedidas, se para você o significado de sucesso é puramente material, então aí não tem o que eu te falar. Você vai ser um cara que vai viver segundo as regras do seu Deus, que é o dinheiro. Então suas motivações elas serão sempre para conseguir dinheiro, não para conseguir evoluir espiritualmente. Você não vai viver pela verdade, você vai viver pela mentira. Você vai acabar quebrando a cara. Em outras palavras, é isso que vai acontecer. O final trágico que acontece é esse. O problema é que as pessoas... Tem muitas pessoas que não quebram a cara. Tanto mas como você sabe que não quebram a cara? Empresarial, quanto na questão de relacionamento, quanto em todas as outras questões. Mas você quer dizer, então, que se eu divulgo Casa de Aposta e uma pessoa, ela sofre, as pessoas até tiram a vida por conta disso, mas eu tô ganhando muito dinheiro, eu apareço dirigindo carrão e comprando mansão. Você acha que isso é uma coisa normal e razoável? Que eu sou um cara bem-sucedido? Eu tenho um conceito totalmente diferente. Então, é o que eu tô falando, é uma questão de semântica isso. O seu conceito de bem-sucedido, ele é diferente do que eu tô explicando aqui. O bem-sucedido não tem a ver com ganhar dinheiro. O que mais tem são pessoas multimilionárias que estão depressivas. Olha o Whindersson Nunes. O cara tem todo o dinheiro do mundo. Ele pode fazer literalmente o que ele quiser para satisfazer a necessidade que ele quiser. Carnal, não interessa. Ele é um cara que pode ter a mulher que quiser, pode ter o carro que quiser, ele tem dinheiro, tem tudo, é um moleque que tem inteligência, inclusive, pra fazer o trabalho que faz, é um cara bom em fazer o humor que faz, mas olha o jeito que ele tá. Pronto, é um exemplo. Então é o que eu falo, é questão de tempo até a pessoa quebrar a cara. E tem outra coisa também. Se você não acredita que existe uma vida verdadeira depois dessa, que essa aqui é a única vida, né? A prisão desse mundo, aí também não tem muito o que eu te falar. Porque se você pensa que não vale a pena renunciar as coisas desse mundo para conquistar a salvação, a vida eterna, isso daí é outra coisa também, que aí vai depender do ponto de vista que a pessoa tem em relação ao todo, né? Da criação do mundo, né? Se ela acredita em Deus ou não, da fé dela. Entende o que eu tô dizendo?
Que essa questão do bem-sucedido, porque, tipo assim, ó, eu falar, você dizer, eu entendo o que você tá falando. Você tá dizendo assim, ó, então como que tem gente má no mundo que ganha dinheiro pra caramba e tem carrão, tem mulher que tá aí feliz da vida? Não estão felizes. Eles estão se enganando, pensando que estão felizes. Muitas vezes, dentro de casa, em momentos particulares que a gente desconhece, estão maus demais, estão tomando remédio, estão infelizes. É problema atrás de problema. Muitos são presos, né? Outros, por ganharem dinheiro de forma ilegítima, imoral, antiética, eles também quebram a cara. Então não é bem assim do jeito que você está falando. A gente não pode basear que a pessoa está feliz só porque ela ganhou dinheiro por meios escusos, pelo simples fato dela postar uma foto sorrindo com um carrão atrás dela no Instagram. Isso é propaganda, isso é marketing. Você só vai entender a vida da pessoa real mesmo, se ela tá feliz ou não, é conversando, conhecendo a realidade dela. Porque as pessoas vivem de aparência. Uma coisa que você tá esquecendo também, que é um detalhe importantíssimo, né? Pessoas que vivem só para conseguir dinheiro, você pode reparar. Um dos objetivos primordiais delas é mostrarem para as outras pessoas que estão felizes. Elas querem mostrar para você a todo custo que elas estão com os carros mais caros, elas compram as casas mais caras, você vai ver a vida pessoal da pessoa, é um fiasco. É depressiva, toma remédio pra caramba, a mulher não ama ele de verdade, a mulher às vezes pega os bens dele, termina relacionamento, o filho vai para um lado, o outro filho vai para o outro. Então assim, olha o tanto de coisa, de problema que envolve isso, né? Essa questão do bem sucedido, tudo depende do ponto de vista da pessoa. No meu ponto de vista é diferente, essa questão é mais complexa do que você tá perguntando, entende? É isso daí que eu tenho pra falar. É que ainda assim, tem pessoas que optam pelo certo, tanto, por exemplo, a questão de ganhar dinheiro de forma honesta, sem querer afundar ninguém. Sim. E sem querer oferecer futilidades. Sim. E, por exemplo, tem pessoas que entregam o seu amor a outras pessoas sem esperar algo líquido, momentâneo. Uhum. E não conseguem tanto quanto as outras pessoas que fazem o oposto. Sim. E você fala que se a gente se apegar ao nosso mundo material, a gente vai estar meio que no erro, porque existe uma eternidade após tudo isso, só que a gente também não tem essa certeza. Sim, eu entendo. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar pra ele que eu tenho essa convicção no meu coração, graças a Deus eu a tenho. Eu nunca coloquei o dinheiro acima de tudo na minha vida, jamais. Pelo contrário, eu acredito que eu sou merecedor daquilo que... o que eu ganho em termos financeiros é apenas um reflexo do valor que eu agrego para a sociedade, entendeu? Para o público que me acompanha. Então, se eu ganhar R$1.000, para mim tá excelente, eu vou viver com R$1.000. Se eu quiser expandir minha renda, eu vou trabalhar de forma mais árdua ainda, de modo honesto e sincero, para ampliar um pouco mais, né? Mas eu não tenho essa meta de ganhar 1 milhão por mês, eu não quero ganhar 1 bilhão. Para mim isso não serve de nada, entende? Eu não vou mudar quem eu sou, me afastar de Deus para isso, me afastar da verdade para isso. Você entende o que eu tô dizendo? Se a pessoa quer se afastar da verdade e viver um caminho mentiroso apenas para ganhar mais dinheiro, é um direito que ela tem. Inclusive, ela tem o direito de virar para mim e falar: Xandão, isso tudo que você tá falando é conversa fiada para mim. Eu não acredito em Deus, eu acredito no dinheiro e no que ele compra. Eu entendo a pessoa falar isso daí, principalmente no mundo de hoje, cujas motivações elas te direcionam para pensar exatamente isso, né? Que é para te afastar de Deus mesmo da verdade, segundo o meu conceito, né? A minha visão. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo de semântica, de cosmovisão da pessoa, né? Tristemente, tem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam que tem uma verdade suprema, que tenha um sistema de regras que foi criado para te fazer ter uma vida plena e feliz, focando naquilo que realmente presta e serve para você. Tem outras pessoas que simplesmente optam por acreditar no quê? Na ordem do demônio, né? Acreditar na moeda fiduciária, acreditar em OnlyFans, acreditar em pornografia, acreditar em prostituição, acreditar em... latrocínio, em tráfico, em tudo que não presta, né? Tráfico de pessoas, e, enfim, isso vai longe, né? É uma conversa que vai longe. Uhum. Tem mais algo a falar? Não.